Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, dando continuidade à série O Evangelho da Graça. Deus, nós mais uma vez colocamos diante do Senhor as nossas vidas, colocamos diante do Senhor também essa obra, essa comunidade, Deus, esse ministério. Apresentamos também diante do Senhor a Tua palavra, Senhor. E nesse momento, Deus, nós invocamos a presença do Teu Espírito em nossas vidas. Espírito Santo, nós não somos nada sem Ti, não podemos nada sem Ti, não podemos nem mesmo compreender nada sem a iluminação Tua sobre as nossas mentes e o nosso espírito. Por isso, fale conosco mais uma vez, Espírito Santo, para que a gente possa compreender a revelação da Tua palavra em nossas vidas. Em Teu nome, Jesus. Amém. Então, nós estamos vendo essa questão a respeito da graça, desde o capítulo 1, capítulo 2, a dificuldade que a gente encontra, até mesmo nos dias de hoje, mesmo se passando já 2000 anos de história de fé cristã, ainda é um assunto difícil de entender, e entender especialmente essa questão da conciliação ou não dessa questão da lei com a questão da graça. E aí, graça e lei, afinal, o que é válido ainda, o que não é válido? É só pela graça, ou o cristão ele ainda tem que ficar observando e obedecendo os mandamentos? Como é que isso funciona? E a gente esteve vendo, especialmente no capítulo 2 e em Atos capítulo 15, no domingo passado, dessa questão que isso era uma questão até mesmo para os próprios apóstolos. Então, não é uma coisa que a gente tem dificuldade. Você imagina, se os caras que caminharam com Cristo, que foram ensinados, discipulados pelo próprio Cristo, aquela primeira geração, tinha dificuldades de se ajustar essa questão da graça, quem dirá nós, que estamos distantes de tanto tempo. Porém, os apóstolos, eles não tinham aquilo que nós temos, que é a questão do Novo Testamento. Então, nem o apóstolo Pedro, nem o apóstolo Paulo tinham os 27 livros do Evangelho em casa para ler, estudar, fazer exegese, fazer hermenêutica, e para compreender o que estava sendo escrito. O máximo que eles tinham era acesso às sinagogas, aos pergaminhos, algumas cópias que eles tinham do Antigo Testamento, mas nem o Antigo Testamento eles não tinham em casa. Então, nenhuma pessoa naquele tempo tinha uma Bíblia em casa. A Bíblia não era uma coisa assim que era algo tão sagrado que nem podia se ter em casa. Eram coisas que ficavam lá reclusos à questão do uso do templo ou do uso das sinagogas ou os escribas, que eram aqueles que faziam as cópias dos escritos. Então, esses tinham acesso. Agora, de modo geral, a população não tinha acesso às escrituras. Então, não era uma coisa assim que todos tinham acesso às cartas de Paulo. Você imagina quanto tempo demorava para uma carta chegar a uma outra cidade ou percorrer todas as igrejas. Então, não era uma coisa assim. E não era uma carta que chegava ali, a gente ia no xerox da esquina, todo mundo tirava um xerox e todo mundo tinha uma Bíblia em casa. Não. As cartas eram lidas ali no culto e ali era o momento. Você não levava aquela carta para você ler em casa, para você estudar aquela carta. Ok? Poucas pessoas eram alfabetizadas, só para a gente ter uma ideia. Então, não é que todo mundo também tinha alfabetização para ler algo também. Então, também era algo excluso, era algo pequeno. Poucas pessoas tinham acesso. Então, você imagina, eles tinham essa dificuldade que nós não temos. Porque nós, hoje, temos acesso às Escrituras. Nós temos acesso tanto aos livros do Antigo Testamento quanto aos livros do Novo Testamento. E, para além deles, nós temos acesso a todo o material dos pais da igreja e a toda a história da teologia cristã. Até essa semana eu divulguei lá no meu Instagram o comentário bíblico do Champlin,
que eu considero o comentário mais completo na língua portuguesa, é um pouquinho caro, mas é um bom investimento para você ter em casa. Tá? Porque uma coisa interessante no Champlin é assim, que ele, tanto o Antigo Testamento, versículo por versículo, mas especialmente o Novo Testamento é muito interessante, porque ele trabalha ali versículo por versículo e ele trabalha todas as possibilidades de interpretação daquele versículo. Então, o Champlin ele coloca um pouco também da sua visão, daquilo que ele entende a respeito daquele texto, mas, de modo geral, ele apresenta todas as possíveis vertentes teológicas em relação àquilo ali, né? E é bem interessante para você ter em casa. Tá? Acho que deve estar custando hoje, você vai conseguir comprar mais ou menos por uns R$600 a coleção completa, porque às vezes você consegue uma promoção em que você compra o Novo Testamento e ganha o Antigo Testamento. Tá? Então, é um pouco pesado, mas você parcela lá e se liberta da burrice. Tá bom? Certo? Amém? Então, assim, hoje você tem isso. Né? Então, imagine, cara, quantos milhares de livros, centenas de livros são lançados anualmente só tratando as questões de teologia. Então, com certeza, Jesus é o principal personagem de toda a história. É o principal personagem que gera toda uma infinitude de literatura todos os anos para falar a respeito dele. Tá? Até o Espiritismo né, publica livros para falar dele. Os ateus publicam livros para falar mal dele. Então, Jesus, ele, até para enriquecer os ateus, ele ajuda. Tá? Então, essa questão da graça é muito difícil, realmente, com a compreensão. Mas, para onde a gente se volta quando a gente precisa entender e compreender a respeito de um assunto? É a Bíblia Sagrada. Tá? Então, não tem outro lugar. Tudo aquilo que a gente fundamenta para a nossa vida a respeito de verdade vem das Escrituras Sagradas. Então, quer conhecer a respeito de algo? Vá para a Bíblia. E, para mim, Gálatas é a carta, o livro principal da Bíblia, para que a gente possa compreender essa relação da minha vida, da tua vida, em relação à graça e em relação à lei. Então, nos 2 primeiros capítulos, nós vimos que Paulo ele recebe da parte de Deus uma revelação acerca da graça, e essa graça, com certeza, ela confronta a questão da lei. Tanto que ele é perseguido por causa da lei, e ele confronta na carta, então, que algumas pessoas estavam sendo persuadidas por esses judeus, aos quais eles chamam de anátemas, os quais ele chama de falsos irmãos, que esses caras estão disseminando no coração da igreja algo que não é o evangelho da graça. É um outro evangelho, ele fala. Okay? Se disfarça de evangelho, mas não é o evangelho. Que é um evangelho que se propõe, então, a pregar a circuncisão para os gentios e também a observação da lei, a guarda da lei. Daí a gente vai ver lá que no capítulo 15 de Atos, tanto Pedro quanto o apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, se levantam e falam para todos aqueles fariseus que haviam se convertido, para aqueles anciãos, aquele monte de irmãos e aquele restante de apóstolos que estavam lá, eles vão e falam o seguinte: olha, Pedro fala, nem nossos pais e nem a gente conseguiu cumprir a lei. Então, não tem sentido aquilo que nem nossos pais e nem a gente consegue querer colocar sobre os outros. E vem o Tiago, também fala a mesma coisa e ainda acrescenta. Então, não vão perturbar os outros. Então, ele entende que essa posição de circuncisão e essa posição de querer resgatar ou colocar a lei sobre aquele que é salvo em Cristo Jesus é uma forma de perturbação, de perturbar a vida dos outros. Eu também costumo chamar isso de evangelho da perturbação. Todo esse evangelho que tenta resgatar judaísmo para dentro da igreja e tenta resgatar observação da lei para dentro da igreja, esse é um evangelho da perturbação. É um evangelho que é inimigo da liberdade em Cristo Jesus. Ok? E aí hoje vamos dar continuidade. Paulo continua tratando essa questão de graça e lei. E aí olha o que ele fala no versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou, engraçado, né, que Paulo usa esse termo enfeitiçou, é como se ele falasse assim, cara, alguém jogou um feitiço em vocês. Não é possível
que isso seja uma questão aceitável para vocês. Então, a única forma que Paulo coloca ali, fala, olha, vocês só podem ter sido enfeitiçados. Alguém fez uma macumba para vocês, colocou a boca de vocês na boca colocou o nome de vocês na boca de um sapo e costurou. Alguma coisa foi feita, né, em algum trabalho, numa encruzilhada aí, para enfeitiçar a mente de vocês, para que vocês, então, se voltassem para esse tipo de coisa. Daí ele fala assim, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ok? Então ele está colocando isso, olha, vocês foram enfeitiçados, mas Jesus morreu diante dos seus olhos. Então gostaria de saber apenas uma coisa, e aí ele vai confrontar novamente. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Olha só, então ele está colocando o seguinte, se você e eu, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, isso tem a ver com algo que eu e você fizemos no sentido de pecar ou deixar de pecar? Não. É porque eu e você somos mais santos por nós mesmos? Não. É porque a gente tem uma conduta superior aos outros no sentido moral? Não. Não foi por causa disso. Nem eu e nem você recebemos o Espírito Santo por causa da nossa conduta, como resultado da nossa conduta, como resultado da gente observar a lei. Não é o resultado de eu não adorar outro Deus, não é o resultado de eu não adulterar, não é o resultado de eu não roubar, não é o resultado de eu dar falso testemunho, não é o resultado disso. Eu recebi o Espírito Santo, todos nós recebemos o Espírito Santo por causa da fé, porque nós cremos, e foi esse ato de fé em algo que foi feito por nós, que então trouxe o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então é o ato da fé, não é o meu caráter, não é a minha conduta, que me tornou, então, alguém que é templo do Espírito Santo. Foi um ato de fé. Foi porque eu criei em Cristo, porque eu criei naquilo que Ele fez por mim, e isso me tornou, então, o templo do Espírito. Então, o Espírito Santo veio habitar em mim. Ok? Amém? O Espírito Santo não olhou para a minha vida e para a tua vida e disse, olha, esse cara é um cara que não peca, então eu vou habitar nele. Porque se fosse para olhar para isso, algum de nós teria o Espírito Santo? Eu sim, mas vocês duvido. Né? Certo? Algum de nós teria? Não. Não sobraria ninguém. Ninguém teria o Espírito Santo se o requisito para isso fosse a nossa conduta, fosse a nossa impecabilidade. Ok? No versículo 3. Então, será que vocês são tão insensatos, né, para não chamar de burro, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Olha que coisa linda. Então, não foi a conduta de vocês que trouxe o Espírito. Então, vocês receberam o Espírito. E agora, vocês esqueceram que não foi a conduta de vocês, e agora vocês querem ser aperfeiçoados pela conduta de vocês. Vocês estão achando que vocês vão conseguir algum tipo de mérito diante de Deus, algum tipo de benefício da parte de Deus, a graça da parte de Deus, o amor da parte de Deus, alguma bênção da parte de Deus baseado na sua conduta? Vocês não entenderam ainda, Paulo está falando, que vocês têm uma tendência para o pecado, que se for receber algo pelo que vocês merecem, vocês não merecem nada, do contrário, nós merecemos o fogo do inferno. Amém? Certo? Eu tenho convicção disso, de que a única coisa que eu mereço por mim mesmo é o fogo do inferno. O pipe. Imaginem vocês. Certo? Se eu mereço algo na minha vida, é o fogo do inferno. Então, como merecimento, é isso. Como graça, não. Aí é graça. Aí é graça. E aí não depende de mim. Foi por meio de algo que Ele fez, o qual eu criei, e isso então trouxe sobre mim a presença do Espírito Santo na minha e na tua vida. Amém? Ele continua no versículo 4 dizendo, será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. E aí ele fala uma coisa tremenda no versículo 5. Aquele que lhes dá o seu Espírito, ou seja, Deus, e opera milagres entre vocês, aí ele vai colocar em xeque isso daqui. Ele realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. E aí eu acho interessante, porque quantos de vocês já lidaram com situações assim, onde, por exemplo, se você está passando por um momento, por algum tipo de doença, as pessoas falam assim, será que você não tem algum pecado na tua vida? Que o que você está passando
é o resultado desse pecado? Claro que doenças, né, sexualmente transmissíveis pode ser um resultado de um pecado, certo? Não é dessas coisas que eu estou falando. Estou falando de outras coisas. Algumas coisas que você pode ter na sua vida e que pode ser, né, colocado como resultado de pecado. Eu conheço uma pessoa que não conheci pessoalmente, desculpa, mas conheço a história de uma pessoa e que era casada, com uma pessoa muito, muito próxima a minha, e que tinha câncer e estava no hospital, nos seus últimos momentos, e ele e a família tomaram todo o cuidado para não deixar ninguém entrar, por causa de algumas coisas. E uma das coisas era isso. O que aconteceu? Num vacilo, de alguma forma, alguém conseguiu entrar no quarto dessa pessoa e realmente propôs isso. Querida, será que não tem alguma coisa que você quer confessar? Será que não tem algum pecado aí que você não quer confessar? Entende? Porque na cabeça desse tipo de crente, desse tipo de gente, sempre é isso. Sempre o mal e a dor, o sofrimento, sempre é o resultado, necessariamente o resultado de algum tipo de pecado. Claro que o sofrimento, as doenças, é o resultado do pecado humano. Mas o pecado humano desde onde? Desde Adão. Certo? Então a morte é um resultado disso, do pecado. As doenças são um resultado disso. Ok? Mas é só para quem comete um pecado? Não, se fosse para quem comete pecado, logo todos nós teríamos que ter câncer. Entenderam? Se o câncer é um resultado do pecado pessoal de cada um, então todos nós tínhamos que ter câncer. Ok? Mas batemos no vidro mesmo, não tem madeira aqui agora, bater aqui, ó, né? E não pensemos nisso. Então é isso. Então Paulo está falando assim, olha, queridos, o milagre, quando Deus opera um milagre na sua vida, isso não tem nada a ver com a tua conduta. Não é por causa da tua conduta. Deus não deixa de curar você por causa do teu pecado. Porque se for olhar por causa do teu pecado, Deus não cura ninguém. Entenderam? Amém? Se for para a gente depender do milagre acontecer na nossa vida, por ter uma vida de impecabilidade, então ninguém é curado. Então o milagre é fruto da graça. O milagre é fruto da graça. É por meio da fé, não é da conduta. E quantas vezes eu me pego pensando o contrário disso? Pensando que se eu tenho alguma doença, isso de alguma forma eu oro e não sou curado, e eu não sou curado como um resultado por causa do meu pecado. E aqui Paulo está confrontando então isso. Então ele coloca, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Então é óbvio que Deus manifesta do milagre, Deus dá do seu espírito por meio da fé. É fé. Então o Watchman Nee, inclusive, ele fala muito sobre isso no livro A Vida Cristã Normal, o qual todos vocês, queridos, todos que estão aqui hoje, sem exceção, têm a obrigação de ler esse livro uma vez na vida. Estudá-lo, lê-lo e estudá-lo, ok? Porque esse livro eu considero, depois da Bíblia, o livro mais importante já escrito por um ser humano, ok? A Vida Cristã Normal, de Watchman Nee, para mim, eu considero o livro mais importante que você tem que ler na sua vida. Sério, se você não leu esse livro ainda, você não vai para o céu. Tá bom? Então, leia esse livro. Leia A Vida Cristã Normal, de Watchman Nee. Tá bom? Leia, que ele vai tratar a respeito disso. Então, uma das coisas que o Watchman Nee trata ali, a questão, por exemplo, do sangue. Quando lá, ele usa o exemplo lá no Egito, quando aqueles primogênitos, Deus dá a ordenança de matar o cordeiro pascal ali, o sangue é colocado aonde? Do lado de dentro ou do lado de fora da porta? Do lado de fora. Quem que tinha que enxergar o sangue? Era quem estava lá dentro ou quem estava lá fora? Quem estava lá fora. Ok? Então, o sangue era derramado aonde no templo? Dentro do Santo
dos santos. Quem que via aquele sangue lá dentro? Era o povo ou era Deus? Era Deus. Então, era para quem estava do lado de fora ou para quem estava lá dentro? Para quem estava lá dentro. Ou seja, o sangue, ele tem uma devida importância, ele tem um significado para uma única pessoa, Deus. Então, quando Deus olha para mim, se eu creio no sangue e eu obedeço, eu recebo o sangue de Jesus sobre a minha vida, o que importa não é o que eu penso, o que importa é o que Deus pensa acerca do sangue. É o que Deus valida acerca do sangue de Jesus na minha vida e na tua vida. Amém? Certo? Eu preciso crer, obviamente que eu tenho que crer. Eu creio que o sangue de Jesus está sobre mim, que Deus olha para a minha vida e Ele vê o sangue sobre a minha vida. Amém? Para Ele tem essa devida importância. E é assim que Deus lida com a gente com relação à graça. Em nenhum momento Deus se iludiu acerca da minha e da tua vida. Nós começamos a caminhar na graça e vamos terminar caminhando na graça. Não existe um momento em que Deus concede graça. Olha, agora eu concedo a graça, mas agora você já caminhou já uns 5 anos comigo, agora esquece a graça, agora volta para a lei. Então agora é o seguinte, não é mais pela graça, agora você precisa observar, você precisa ter uma conduta para que eu ame você. Para que eu continue operando milagres na sua vida, sustentando você, você precisa ter uma conduta. Isso é uma validação para o pecado? Não, a gente vai ver isso mais para frente. Mas continuando, versículo 6, aí ele vai falar alguns exemplos. Então, por exemplo, ele vai tratar a questão de Abraão. Ele fala, considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Eu acho interessante isso, imputado por justiça. É isso que tornou ele justo. Porque se não fosse a fé, Abraão seria justo? Justificado? Não. Entenderam? Então, eu e você só somos justificados por meio da fé. É a fé que nos torna justos. Porque se for basear a nossa justificação na observação de certas coisas, de certas condutas, nós jamais seremos justificados. Do contrário, nós tropeçaremos nisso e nunca conseguiremos satisfazer a justiça de Deus. E seremos, portanto, condenados. Quem que vai condenar a humanidade? Deus. Sim, mas por meio do que Deus vai condenar a humanidade? Por meio da lei. A lei, o livro da lei, eu acho interessante Apocalipse, né? Apocalipse fala que vários livros serão abertos e um outro livro será aberto. E ele fala assim, nesses livros, todos serão julgados segundo as suas obras. Nesses livros. João fala isso em Apocalipse. E esses que estão no livro da vida, assim, aqueles que estão escritos no livro da vida, é somente pelo fato de ter o seu nome no livro da vida. Nada fala de suas obras, de seus pecados ou não pecados. Esses daqui, sim, serão julgados por suas obras. Ou seja, o que João está falando é que esses daqui estão tudo lascados. Porque se eu for julgado pelas minhas obras, eu estou ferrado. Aqueles que têm o nome no livro da vida, por que o nome está ali? Por causa do sangue de Jesus que estão ali. Não por suas obras, mas por causa da graça, por causa da fé. Então, Abraão, ele era, por exemplo, ele era a 10ª geração depois do dilúvio. Ainda estava meio fresco em sua mente a história de que Deus havia destruído a humanidade por meio de um dilúvio. Então, a Bíblia não relata como é que era a conduta de Abraão. Não fala nada. Fala só que Abraão era filho de Terá. Ele mais 2 irmãos, ele havia casado. Estava ali, casado com Sara. E aí, de repente, lá, Deus aparece para ele. Mas não fala nada da relação dele com Abraão antes. Não fala nada da sua conduta, só fala que Deus aparece para ele e faz, então, uma promessa para ele. E é interessante porque Paulo está falando que Abraão foi imputado como justiça na vida dele o fato dele crer e obedecer a Deus. Olha só,
Deus revela para ele só uma coisa: olha, você sai da tua parentela, você vai para uma outra terra, e por meio de ti e do seu descendente serão abençoados todos os povos, todas as famílias da terra, por meio do seu descendente. O que isso tem a ver com a conduta de Abraão? Nada. Não tinha nada a ver com a conduta dele. E essa atitude de crer na promessa de Deus, sair da sua parentela, obedecer a Deus por meio da fé, por isso que fé e obediência é a mesma coisa. Dizer que crer e não obedecer não é fé. Fé é obediência. Okay? Quando eu creio e eu obedeço, isso é fé. É igual dizer que ama e não ter atitudes de amor. Né? Certo? James Hunter, lá no Monge Executivo, uma das máximas desse livro é isso. O amor é o que o amor faz. O amor é o que o amor faz. Dizer que amo a minha esposa e não faço nada que demonstre que eu a ame, são só palavras. Eu preciso demonstrar algo que, de fato, demonstre que eu amo ela. Amém? Então, Deus é a mesma coisa. Deus dá uma ordenança para Abraão, Abraão obedece, vai para outra terra, e o texto fala, então, que as famílias de toda a terra serão abençoadas por meio do seu descendente. Ok? Agora, uma coisa interessante, por que não era por causa da conduta? Porque o que acontece com Abraão nesse caminho em que ele sai da sua parentela e ele vai em direção à terra prometida? Acontece pelo menos duas coisas que são a mesma situação e que acontecem em situações diferentes. Abraão, durante dois momentos, ele mente dizendo que Sara era a irmã dele. Por um lado, ele fala uma verdade, porque de fato ela era meia irmã dele. Não me pergunte como é que aconteciam essas coisas antigamente, mas era isso que aconteceu. Primeira vez lá, um dos faraós pega ela como esposa, sendo que ela era casada com ele. Deus amaldiçoa então o Egito, e eles percebem o que tinha acontecido. Devolvem Sara para ele como esposa, obviamente. Depois, mais para frente, numa outra situação, Abraão faz de novo a mesma situação e expõe a esposa dele de novo por meio de uma outra situação em que ela acaba também sendo assumida como esposa de um outro cara. E também Deus pesa a mão sobre o povo, quase mata todo mundo lá por causa da burrada de Abraão. Então, Abraão era um cara de muito caráter? Não. Abraão era um cara santo? Não. Ele era um pecador? Era. Então, foi a conduta de Abraão que o justificou? Não. Foi a fé de Abraão? Sim. Amém? E não sou eu quem está falando isso. Quem está falando isso é o próprio apóstolo Paulo. Daí ele continua assim: estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Amém? Lembra dos descendentes que Deus tinha prometido? Quem são os filhos de Abraão? Nós. Nós, os que cremos, somos filhos de Abraão. Prevendo as Escrituras que Deus justificaria pela fé os gentios, ou seja, nós, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de vocês todas as nações serão abençoadas. Olha que coisa linda. A graça, meus queridos, vem depois da lei? A graça veio com Cristo? Não. A graça já havia sido revelada no chamado de Abraão. A graça é antes da lei. É o que Paulo vai falar. Versículo 9. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei, olha o que ele está falando, estão o quê? Debaixo do quê? De maldição. Então, repita comigo. Os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. Amém? Então, por isso que Paulo falou assim: peraí, vocês foram... Alguém fez uma macumba brava para vocês aí. Não pode? Que vocês estão querendo de novo voltar para a maldição? Vocês querem ser malditos de novo? Vocês estavam debaixo da maldição. E agora vocês foram libertos disso e querem voltar para lá? Cadê? O versículo que eu estava lendo? Tá, 10, né? Então, já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito o quê?
Maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Ponto. Aquela mesma geração que recebeu a lei, toda ela que recebeu a lei, olha só, não somente recebeu a lei, mas aquela geração tinha visto as 10 pragas do Egito, aquela mesma geração viu o Mar Vermelho se abrir, aquela mesma geração viu o Rio Jordão se abrir, aquela mesma geração viu uma coluna de fogo conduzir eles pelo deserto de noite, aquela mesma geração viu o monte fumegar, aquela mesma geração via o rosto de Moisés, quando saía do tabernáculo, brilhar, tanto que tinha que usar um véu. Aquela mesma geração recebia todos os dias maná, que o sustentava todas as manhãs, as codornas que o sustentavam todas as manhãs. A Bíblia diz que nem a roupa e os calçados deles envelheceram. Você imagina se comprar um tênis que dura para sempre? Esse é o tênis celestial. Entendeu? Aqueles caras tinham um tênis sobrenatural. O tênis não envelhecia e nem as suas roupas. Amém? Certo? E assim era. E essa mesma geração que via Deus operando, via que quando o povo pecava, Deus abria a terra e engolia eles vivos. Até a gente só assiste coisa boa lá em casa, né? Estava assistindo Narcos esses dias, assisti Tropa de Elite, e agora estava assistindo Criminal Mind. A gente vai dormir, é coisa assim, para eu e a Kátia relaxar, a gente assiste Criminal Mind. Né? Ver psicopata matando pessoas, assim, é o que nos relaxa. Né? E aí, eu estava vendo, a gente assiste essas coisas, né? E alguns desses casos são baseados em coisas que acontecem de fato. E aí eu sempre fico pensando assim, né, cara, eu ali sou um ser humano, né, com o máximo de poder que eu tenho, se eu tiver uma arma ali numa situação como essa, mas eu não sou Deus, né? Mas eu gostaria de ser Deus. Né? Eu gostaria de ser Deus. Gostaria de ficar assim, né? Quando alguém, sei lá, quando o cara fosse violentar uma criança, quando o cara fosse, eu fazia, pum, caia duro. Se eu fosse Deus, ia ser assim. Por isso, na próxima eleição, me elejam para Deus, que pode deixar que eu dou um jeito nessas coisas. Então, se eu fosse Deus, seria assim, mas eu não sou. Então, para mim, é assim, como é que funciona esse negócio? Né? Então, no Antigo Testamento, era assim. Então, você imagine se Deus fosse assim até hoje. Você imagine que todo mundo que vai cometer um crime, pum, juízo na hora. Você sabe por que Deus trazia juízo na hora? Por que era assim e não é assim mais? Por que vocês acham? Alguém sabe responder? Tem medo de errar e passar vergonha? Justamente por causa que eles viam a glória de Deus se manifestando. Por eles verem Deus o tempo todo se manifestando, eles experimentarem a realidade de um Deus real, vivo, que só faltava aparecer com o carão ali e conversar com eles, tipo um rostão grandão no céu, assim, conversando, só faltava isso. Por causa desse nível de revelação, o juízo sobre eles era imediato. Era imediato. Então, quanto mais você recebe revelação, quanto mais você se aproxima de Deus, também maior é a chance e a possibilidade de você receber um juízo imediato. Estou assustando vocês? Então, não. Então, para eu pecar bastante, eu vou ficar mais longe de Deus e não receber juízo imediato. Ok? Então, era assim que acontecia. Então, essa geração que viu tudo isso, que recebeu as leis, que falava, olha, não façam isso, foi essa geração que morreu toda no deserto. E não entrou na terra prometida. Por quê? Porque falharam. Porque não conseguiram. Não conseguiram vivenciar aquilo que a lei, primeira coisa da lei, não terás outros deuses diante de mim, ponto. Se vocês fizeram isso, eu vou matar vocês. Deus falou para eles. O que aconteceu? O que eles fizeram? Adoraram outros deuses. Primeira coisa que eles fizeram foi já cair com os 2 pés em cima do primeiro mandamento. O que aconteceu? Juízo imediato. Amém? Certo?
Então, olha só, continuando. Então, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Deuteronômio 27 e 26 é onde diz isso. Maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Todo o povo dirá amém. Então o povo estava ali e o povo disse amém, trazendo condenação para si mesmo. Então maldito sou eu porque não consigo cumprir tudo que está escrito no livro da lei. É o que Paulo está dizendo. Tiago vai dizer, em Tiago 2,10, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, se quebrava alguma coisa ali, ele era julgado não somente por aquilo ali, mas por tudo o mais. Então, tem gente que fala assim, em evangelismo, às vezes, eu acho que não preciso de Jesus. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que não rouba, que não mata, que não faz nada de errado. Ah, é? Você adora outro Deus? Não, eu não creio em outro Deus, mas eu adoro o meu trabalho, uma outra coisa. Pronto, você já é idolatria. Eu já roubei. Já mentiu. Mentiu alguma vez na vida? Menti. Então, por causa dessa mentira, você será condenado ao fogo do inferno. Então, por causa de uma coisa, nós nos tornamos culpados de todas as demais. No versículo 11, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Olha só, é Paulo quem está falando isso. Então, para que viver em função da lei? Para quê? Qual que é o propósito de viver segundo a lei? Existe um propósito. O propósito é não desagradar a Deus. Amém? Sim. Paulo está dizendo, então, que a pessoa tem que adulterar? Não. Paulo está dizendo que você tem que ter outro Deus? Não. Paulo está dizendo que você tem que roubar, dar falso testemunho? Não. Não é isso que Paulo está falando. Mas Paulo está falando que você não pode usar isso como uma forma de se justificar diante de Deus. Porque se você caminhar diante disso, você é condenado justamente por ter o conhecimento disso, saber que não deve fazer isso, porque se você caminha pensando que isso vai te justificar e você não se justifica por meio disso, então você está trazendo sobre você a condenação daquilo que você tem conhecimento e não vive. Esse é o problema da lei. Então, quando vir alguém dizer para você que para você ser salvo, você precisa guardar o sábado, você fala assim, querido, deixa eu falar para você uma coisa aqui. É evidente que diante de Deus, ninguém que guarda o sábado, ninguém é justificado por guardar o sábado, porque o justo viverá pela fé. Amém? Se alguém disser para você, olha, você precisa guardar o sábado, você lê para ele. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado por guardar o sábado, pois o justo viverá pela fé. Amém? Eu não concordo. Mas discorde com Paulo. Vai lá, brigue com ele. Chega no céu, você tem um tete-a-tete com o carequinha lá e se vire com ele. Versículo 12. A lei não é baseada pela fé. Pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. E aí olha o que fala no versículo 3, que coisa linda. Cristo nos redimiu da maldição da lei, aleluia. Quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Aí essa palavra redimiu, no grego, exagorazo. Já vão esquecer, mas tudo bem. Significa resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Ou pagar um valor para libertar alguém do cativeiro. Olha que coisa linda. É isso que a palavra redimir significa. Que nós fomos, então, resgatados de um poder que havia sobre nós. Nós estávamos lá, éramos presos a esse poder, éramos escravos desse poder, e Deus nos resgatou desse poder como? Tomando o nosso lugar. Se tornando maldito no nosso lugar. É como se você fosse, você fosse um sequestrado, e o preço para que você fosse liberto fosse que outra pessoa viesse e tomasse o seu lugar. E foi isso que Jesus fez por nós.
Ele se tornou maldição por mim e por você. E aí, o que Paulo está tratando, então? Espera aí, gente. Você era maldito, você era esse cara sequestrado. Jesus foi lá, tomou o teu lugar. O que você está querendo fazer agora? Você quer que Jesus volte para cá e você quer ir para lá de novo. Ele já foi lá, tomou o teu lugar, deu um cacete no sequestrador, tirou o poder do sequestrador, desarmou o sequestrador. Aquele sequestrador não tem mais poder sobre a tua vida. Amém? Certo? Não tem mais poder sobre a tua vida. E agora você está querendo voltar para lá. É o que ele está tratando. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, o que ele está falando? Olha, os judeus estavam ali tentando obedecer à lei, haviam fracassado, não estavam conseguindo. E o que acontece? Deus, por meio da graça em Cristo Jesus, então concede a eles o Espírito Santo e opera milagres na vida deles por meio do Espírito Santo, não porque eles obedeciam à lei, justamente porque eles não obedeciam nada, e Deus tem que então agir com graça sobre a vida deles. E essa graça que é por meio da fé, porque agora é a fé que traz o Espírito, é a fé que traz os milagres, isso agora também foi transportado para os gentios. Por quê? Porque os gentios nem sabiam de lei nenhuma. Os gentios não tinham nenhuma lei na vida deles. Então, como que eles iam receber algum mérito da parte de Deus? Como eles iam receber do Espírito? Como eles iam receber algum tipo de milagre se nem a lei eles obedeciam, porque eles não tinham nem conhecimento da lei? Então, para que eles tivessem acesso à graça, acesso ao mesmo Espírito, acesso ao mesmo milagre, isso tinha que acontecer somente de uma forma, que era a mesma forma com que Abraão recebeu. E a igreja recebeu, que era a fé. A fé no quê? No sacrifício de Jesus que se fez maldição no lugar deles. E agora, então, os gentios podiam receber das mesmas bênçãos, do mesmo Espírito, dos mesmos milagres, por meio da fé. Olha que coisa linda. Daí ele continua dizendo: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, ao seu descendente, dando a entender que se tratava de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Aleluia. Amém? Então, o que as pessoas estão querendo fazer quando elas querem colocar a lei acima da graça? Elas querem dizer que aquilo que veio depois, 400 anos depois, anula aquilo que havia acontecido com Abraão antes. E o que Paulo está falando que não. A lei veio depois, a graça veio antes. Amém? A graça veio antes. É a mesma coisa que gente que vem querer argumentar, por exemplo, que não existe mais questão de dízimo, porque dízimo é coisa da lei. Não, dízimo não é coisa da lei. Faz parte da lei, mas não é coisa da lei. Porque dízimo já existia na época de Abraão, dízimo já existia na época de Jacó, já existia antes de existir lei, que veio 400 anos depois. Então, uma coisa não tem nada a ver. Se a igreja precisa ainda continuar observando a lei, é um outro assunto. Só não fale que dízimo é coisa da lei. Dízimo não é coisa da lei. Dízimo era uma realidade que existia antes de existir lei. Ok? Quando Abraão vai lá e guerreia contra aqueles povos lá, e ele entrega o dízimo para quem? Para um sacerdote. Levítico? Não. Melquisedeque. Ele entrega o dízimo para alguém antes de existir lei. Já havia, então, esse princípio sendo observado, que os dízimos eram direcionados para o sacerdote, para o sacerdócio. Continuando, versículo que eu estava, 18. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Aleluia. Como eu falei, não tinha nenhuma conduta sendo explicada. A promessa que Deus deu a Abraão não era uma consequência da conduta de Abraão. Ok?
Deus não olhou para Abraão. Abraão, você é um cara tão legal, tão santo, vive uma vida tão reta, que então eu vou fazer uma aliança contigo. Vou te dar uma promessa, Abraão. Por causa da tua conduta, do teu caráter, então eu vou te dar uma promessa. Não. Simplesmente o texto fala que Deus aparece e concede àquele homem que Deus escolheu. Podia ter sido qualquer outro, mas ele escolheu aquele homem. Por meio desse homem, eu vou fazer isso. Por meio desse homem e o seu descendente, ele era o quê? A 10ª geração. Podia ter sido qualquer outro daquela geração. Já haviam se passado quantos anos, mais ou menos? Uns 500 anos? Uma 10ª geração deve dar mais ou menos isso, né? Um meio milênio, já havia se passado desde o dilúvio. Podia ter sido qualquer outro, mas não. Ele falou, olha, eu quero você, gratuitamente, eu estou fazendo essa aliança com você. Isso não tem nada a ver com você. Isso tem a ver comigo, eu estou te escolhendo. Você crê, ele creu, obedeceu, e aí está o resultado. Qual era então o propósito da lei? Ele falou, então, para que lei então, Pepe? Para que lei? Aí ele fala assim, foi acrescentado por causa das transgressões. Por que foi dada a lei? Porque a lei foi dada para impor um limite. Falou, olha, não tem como não ter lei. Se não tem lei, vira a casa da mãe Joana. Se não colocar lei para esse povo, vira a casa da mãe Joana. Então a lei está lá para estabelecer para a gente um limite. Não para justificação. Para limite. Ok? Para limite. A gente consegue entender isso? O que é delimitar o comportamento, de justificar algo? Então, vocês acham que é um mérito humano? A gente merece receber algum tipo de crédito porque a gente não mata? Hã? Você já parou para pensar que muitas vezes a gente enxerga a lei como uma questão de mérito? Ah, por que eu sou justo? Ah, porque eu não roubo, não mato, porque eu não falo mal das pessoas, porque eu não minto, então eu tenho mérito. Não, você é a pessoa, isso é a obrigação. O problema é quando você faz o contrário, que é o problema. Okay? Ah, eu tenho caráter. Pô, você é normal. Se devia ser o comportamento normal, não é algo para a gente bater no peito e se vangloriar. Vocês já perceberam que ser bom é vanglória? Ser normal é vanglória? Então foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão do mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois, aí Paulo vai falar, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Aleluia! Amém? Então, se a lei pudesse providenciar, pudesse gerar vida, não precisaria de Jesus, não precisaria da cruz. Bastasse você observar a lei, que aquela lei iria gerar em você vida. Ok? Versículo 22, quase encerrando, queridos. Mas a Escritura, ou seja, a lei, encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada a quem? Aos que creem. Não aos que obedecem à lei, mas aos que creem em Cristo Jesus. Esses então recebem a promessa. Amém? Versículo 23. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé haveria de vir e fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Olha que coisa linda. Então, Deus dá a lei para dizer, olha, você consegue viver isso aí? Não. Como é que faz então agora? Ah, então você precisa de Jesus. Então a fé é esse tutor. O que é um tutor? É esse cara que ensina a sua incapacidade, a sua invalidez, a sua falta de capacitação para se salvar, se justificar, porque você não consegue vivenciar isso. Essa é a percepção de Pedro. Pedro chega e fala assim, olha, nem nossos pais, nem a gente consegue, então como é que eles vão conseguir? Tiago, mesma coisa, olha,
Vocês estão perturbando os caras com uma coisa que a gente também não consegue. Pare de perturbar os caras. Amém? Porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Aleluia. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia. Eu sou filho de Deus porque a minha conduta diz que eu sou filho de Deus? Não, eu sou filho de Deus mediante a fé. A conduta é uma consequência da minha fé. Mas não é a minha conduta que diz que eu sou salvo. Eu sou salvo que gere em mim uma conduta. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aleluia. Fale assim, eu estou revestido de Cristo. Amém? Ele agora é o que nos reveste. Jesus é aquele que nos reveste. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, olha só, Deus olha para aquele homem que está ali, e Deus dá uma promessa para aquele homem e fala assim, olha, antes de existir qualquer lei, 400 anos antes da lei, olha, de você, todas as nações serão abençoadas por meio do seu descendente. Esse descendente é quem? É Cristo Jesus. Deus dá essa promessa. E naquele dia que Deus dá essa promessa, mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, há 4.500 anos atrás, queridos, há 4.500 anos atrás, a promessa que Deus deu para Abraão, estava o teu nome inserido ali. Que coisa linda. Que Deus projetou você hoje aqui, Deus escreveu a tua história hoje aqui, por meio dessa promessa que Ele deu àquele homem há 4.500 anos atrás. Que por meio daquela fé que aquele homem teve, aquela mesma fé, dele viria então um descendente, e esse descendente, nós creríamos nele, por meio dessa fé, nós seríamos libertos da maldição da lei, nós seríamos revestidos de Cristo, e nós teríamos a vida eterna dentro de cada um de nós. Aleluia. Essa foi a grande bênção que Deus prometeu a Abraão. Você. Eu e você. Todos nós descendemos de Abraão por meio da fé. Por meio da fé. Talvez alguns de nós pode ter realmente até uma questão sanguínea, quem sabe, né? Não sabemos. Talvez você tenha no teu DNA alguma coisa ligada a Abraão. Provavelmente tenha Noé, né? A não ser que você é filho de chocadeira, como falam, né? A não ser que você é filho de alguma coisa extraterrestre que tenha gerado depois ali. Mas se não, todos nós descendemos de Noé. Amém, queridos? Vamos fechar nossos olhos? Senhor Jesus, nós te louvamos, porque por meio da tua graça, por meio daquilo que o Senhor fez por nós, se tornando maldição em nosso lugar, nos redimindo, Senhor, nos libertando daquele que tinha o poder sobre nós, nos resgatando e nos conduzindo para o teu reino. Obrigado, Jesus, porque você nos tornou herdeiros por meio da fé. Que o Senhor nos inseriu nessa grande família que é a família da fé. Obrigado, Jesus, porque há 4.500 anos atrás, naquela promessa que o Senhor fez, naquela aliança que o Senhor fez com Abraão, todos nós estávamos inseridos naquela promessa. A gente é o fruto da fé que Abraão teve em ti. Naquela obediência, naquele pacto que o Senhor fez com ele, todos nós descendemos desse pacto, Senhor, por meio da fé.
Obrigado, Jesus, porque nós fomos justificados pela Tua graça e não pela observação da lei. Que o que seria de nós, Senhor, se a nossa salvação dependesse de nós? Se a nossa salvação dependesse dos nossos atos de justiça, Senhor. O Senhor um dia olhou para os nossos atos, supostos atos de justiça, e considerou todos eles como esterco, Senhor. Nós não passávamos de sepulcros caiados, Senhor Jesus. Nós éramos esse, Senhor. Esse bando de sepulturas, Senhor Jesus, com toda a nossa podridão do pecado dentro de nós. Mas o Senhor nos transformou. O Senhor nos revestiu da Tua graça, nos revestiu da Tua presença. Hoje nós podemos dizer, Senhor Jesus, as mesmas palavras de Paulo, que não somos mais nós mesmos que vivemos, mas é o Senhor que vive em nós. E a vida que agora vivemos, Senhor, vivemos na fé em Ti, que nos amou e se entregou por cada um de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado, Espírito Santo, porque todos os dias o Senhor está completando a obra que iniciou em nossas vidas por meio da fé. Obrigado, Espírito Santo, porque a gente tem esse privilégio tão grande de crer. Algo que nós não podíamos por nós mesmos, mas o Senhor nos concedeu essa fé salvífica, essa fé para crer, a qual nós não podíamos antes, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque é graça do Senhor hoje termos o Espírito Santo vivendo em nós. Obrigado porque isso não vem de nós mesmos, mas vem como derramar do teu Espírito, da Tua graça em nós. Obrigado se o Senhor opera algum milagre, é por meio da Tua graça e não porque nós merecemos. Porque se nós merecêssemos alguma coisa, jamais o Teu milagre se manifestaria em nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em Teu nome, Jesus, eu oro e te agradeço. Amém.